Olá, eu sou o Dante Mantovani, estou mais uma vez aqui na TV Paraguaçu e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre um livro. O livro é esse aqui, ó. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo de Carvalho. Muito bem, por que esse título, né? Antes eu vou falar um pouco sobre esse autor. É um jornalista, um professor de filosofia. Inclusive eu fui aluno dele, sou aluno dele ainda de filosofia, né? E ele mora atualmente nos Estados Unidos, transmite um curso de filosofia pela internet, seminário de filosofia. E ele morou no Brasil durante muitos anos, mas acabou indo para os Estados Unidos por ser correspondente de um jornal lá, e de lá ele transmite seus cursos. Esse livro aqui foi publicado em 2013 e reúne uma série de artigos jornalísticos que ele escreveu para diversos jornais do Brasil durante mais de 20 anos. Inclusive, nesse livro, que o Brasil passou nos últimos 40 anos por um grande processo de degradação cultural. E por isso que o título traz o termo idiota, né? Porque muitas pessoas hoje em dia têm uma formação cultural tão escassa que acabam falando muito idiotice. Essa que é a verdade, tá certo? Não tem como você discordar. Como, por exemplo, o pessoal que diz que fumar maconha faz bem para a saúde, né? Então é um contrassenso isso. Como é que nós chegamos nesse ponto, né? Gera uma série de problemas e tem inúmeros estudos científicos, mas nada disso é falado pela grande mídia, porque os interesses dos traficantes de drogas são muito fortes no mundo, né? E as pessoas não ligam mais o léu com o creu, não ligam causa e consequência. Então muita coisa ruim acaba sendo repetida pelas pessoas sem o mínimo de reflexão. Outra coisa, por exemplo, que esse jornalista e filósofo, escritor, o professor Olavo de Carvalho falava já há mais de 20 anos, é essa natureza intimamente ligada do PT com a corrupção, por exemplo, né? Isso ficou aí evidente agora com a Operação Lava Jato. Mas já em 1993 ele falava isso. Falava que o PT, se ganhasse o governo do Brasil, ia ser o governo mais corrupto da história. Mais entreguista e mais corrupto. Como de fato isso ficou consignado, né? Aí até mesmo com o impeachment daquela mulher que foi presidente e que se chamava de presidenta, né? Já outro atentado à língua portuguesa. Eles são especialistas mesmo em atentar contra a inteligência, né? Então o professor Olavo de Carvalho sempre alertou para o perigo de se desprezar a inteligência. Por isso esse livro aqui, né, que é um apanhado de artigos que fazem aí digamos assim, uma reunião, né, de temas muito importantes que são totalmente desprezados e desconhecidos do grande público. Por exemplo, olha aqui, ó, o livro é dividido justamente por temas. Então, os temas aqui são juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento, democracia, socialismo, militância, revolução, enfim, uma série de temas, ó, educação, ciência, religião, e ele vai desconstruindo o senso comum em todos esses campos, né? Por exemplo, aqui o socialismo, né? O capítulo sobre socialismo. Todo mundo hoje na escola aprende que o socialismo é uma grande maravilha, né? Oh, né? Ah, que beleza, Che Guevara, coloca a camisetinha do Che Guevara, né? Grande idealista. Na verdade foi um assassino. Ele matou mais de 1000 pessoas a sangue frio, esse Che Guevara, né? Com a própria pistola, sem julgamento, que é pior ainda. E com a cara do sujeito matava pais de família, mães de família, homossexuais, negros, pobres, ele matava tudo. Dizia que era contra a revolução e se sentia do jeito de matar. O socialismo é isso, é um regime no qual uma pequena elite, né, revolucionária, digamos assim, toma o poder e mata todo mundo que eles consideram contrários ao sistema deles. Isso aqui o professor Olavo já falava há 20 anos atrás. E hoje que as pessoas estão começando a acordar para isso. Esse livro foi lançado em 2013 pela editora, eu não lembro o nome da editora agora, foi lançado em 2013 e fez um grande sucesso, vendeu mais de 100 mil cópias. É talvez o maior fenômeno editorial dos últimos anos, em termos de política e jornalismo. Recentemente, inclusive, saiu uma matéria na revista Exame, ou Veja, alguma coisa assim, sobre 3 supostos grandes escritores que estariam fazendo sucesso no Brasil. Que são o tal do Leandro Carnal, o Mário Cortella e Clóvis de Barros.
Só que esses 3 caras juntos, eles venderam 6.800 cópias de livros nos últimos anos. Já o professor Olavo, só com esse livro aqui, foi mais de 100 mil cópias, né? E não saiu uma nota na grande mídia a esse respeito. Porque justamente ele combate o senso comum, o que a grande mídia coloca como verdade, né? E sempre tentando reconstruir com isso a inteligência perdida, né? do debate público. A inteligência se perdeu durante muito tempo. E ele identifica justamente esse processo de ideologização do ensino, da cultura, quando se começa a introduzir essa ideologia, principalmente favorável ao socialismo, né? Ah, o socialismo é um regime maravilhoso, não sei o que lá. Aí as pessoas começam a deixar o senso crítico de lado, porque começam a engolir um monte de abobrinha, um monte de coisa que vai contra a realidade, que todo mundo percebe, mas que tem que, nas provas, tem que falar, tem que elogiar, né? O MEC, por exemplo, faz aquele Enem, que é uma prova que você tem que elogiar o marxismo, você tem que elogiar o comunismo, você tem que elogiar o PT, senão você não tira nota, né? E para entrar na universidade vestibular é a mesma coisa. Se você não for favorável aos esquemas deles, você também não tem a possibilidade de ser aprovado no vestibular, numa faculdade. Então essa ideologização, essa extrema valorização do que eles chamam de pragmatismo político, de que você tem que ser uma pessoa atuante na política, mas sempre em favor da esquerda, sempre em favor do socialismo, claro. Né? Você não pode pensar, por exemplo, em progredir na vida, né? Em ter uma boa casa, ter um bom carro, porque isso não, isso é opressão. Isso daí você é um capitalista, né? Já se viu, uma coisa terrível, você ter prosperidade. Não é isso que a gente aprende hoje nas escolas? Né? O que a gente aprende? Aprende que o capitalismo é terrível, né? Que os patrões exploram os empregados, né? Que os pais exploram os filhos, que os maridos exploram as mulheres. É só isso, é só marxismo que se ensina nas escolas, né? E o professor Olavo de Carvalho deu esse livro aqui, e muitos outros livros que ele escreveu, tem vários outros livros também, mas esse livro aqui chama atenção pelo título, é um título bastante polêmico, digamos assim, né? E eu já inclusive presenteei algumas pessoas com esse livro, né? E as pessoas falam, ah, mas você acha que eu sou idiota? Não, não é isso, é o título do livro, é uma coisa assim, não é que tá chamando a pessoa de idiota, né? É um título sugestivo para a pessoa, para provocar, né, a curiosidade e para a pessoa ir pesquisar e aprofundar seus conhecimentos sobre a realidade, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é que as pessoas que não têm conhecimento sobre a realidade acabam sendo sempre manipuladas, acabam sendo sempre enganadas, passadas para trás, né? E eu desconfio muito de tudo que vem hoje do ensino público, ou até mesmo privado, porque quem comanda a educação no Brasil hoje é o MEC, o Ministério da Educação. Define tudo que vai ser ensinado em todas as escolas, todas as universidades. Então é uma coisa padronizada, uma coisa homogeneizada, né? Isso não pode ser assim. As escolas teriam que ter autonomia para ensinar aquilo que fosse melhor para os alunos. Não o que vem de cima, imposto, né? E o MEC, nós sabemos, está todo tomado ainda, né, por esse pensamento que o professor Olavo combate, que é o pensamento de esquerda, socialista. Porque quantos anos que ficou lá o PT e usou aquilo para o seu beneplácito, né? Para propagar suas ideologias. Houve o impeachment aí da presidente, mas o MEC continua lá aparelhado, né? As escolas continuam ensinando essas grandes idiotices, essas grandes asneiras, né, que levaram o PT à presidência. Que o socialismo é bom, que Che Guevara é um herói, que Fidel Castro é um grande estadista, que é na verdade um grande assassino, né, que matou mais de 100 mil pessoas lá em Cuba. Isso para um paizinho do tamanho de Cuba, vocês imaginam só, né? É realmente um açougue aquela ilha lá. E aqui no Brasil todo mundo acha lindo isso, né? Todo mundo acha lindo. Então, pessoal, isso aqui é só para provocar, para vocês procurarem esse livro aqui e estudarem, aprofundarem nos temas que são propostos aqui. O professor Olavo de Carvalho é um grande estudioso, né? Se dedica a isso integralmente, não tem ligação com nenhum partido político, nada, o negócio dele é pesquisar a verdade. Encontrou muita coisa e está influenciando muita gente no Brasil para o bem, tá certo? Então procure esse livro aqui, vale a pena. Você encontra em todas as grandes livrarias. Não sei se aqui em Paraguaçu vai ter, mas se você entrar na internet, no Google lá, digitar esse título, você vai ver lá, muito fácil de comprar, tá bem? Então essa foi a minha dica de leitura de hoje. Grande abraço a todos, até o próximo programa.